É um prazer estar aqui. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Maria Rai, sou filha amada do Deus vivo, alguém apaixonada pelo caminho, a verdade e a vida. Estou Master Coach, analista de perfil comportamental, gestora de projetos do terceiro setor. Construí minha carreira no Brasil e fora do Brasil, tenho uma carreira internacional de 28 anos. E esta é uma masterclass onde a gente vai conversar e eu vou ensinar você, eu vou te dar algumas ferramentas sobre como você pode transformar todas as áreas da tua vida através das escrituras. Através das escrituras, através das escrituras. E é lindo como isso pode acontecer. Porque muitas vezes nós conhecemos as Escrituras, mas nós não permitimos que ela nos atravesse. E eu tenho levado transformação para 38 nações, 4 continentes. E eu tenho visto essas transformações não somente na minha vida, mas na vida dos meus alunos, dos meus coaches, das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho visto essa transformação. A transformação que a palavra tem o poder de realizar. Como a transformação que eu vou já mostrar para vocês, que foi o Fábio, e ele acabou de fazer um dos meus últimos cursos. E eu vou mostrar para você um pouquinho do que foi essa transformação dele. Vamos lá. Meu nome é Fábio e eu estou aqui para dar um depoimento sobre esse programa de transformação que a RAI criou. E o que eu posso dizer é que para mim foi extremamente válido, né? Foi muito importante. Eu vivi de um momento em que eu estava vivendo muito delicado, em que eu vinha de um processo de perdas profundas. Eu perdi, entre outras coisas, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é o meu pai. Pessoal que Vim está de um no processo de Instagram, falência vem para o também. YouTube. Entrei em falência do meu negócio durante a pandemia. Então, uma série de circunstâncias difíceis que mexeram e abalaram muito comigo. E eu percebi que eu precisava de algum auxílio, de alguma coisa que me impulsionasse um pouco mais. Foi quando eu tive contato com o curso da RAI e resolvi fazer, né? Achei uma proposta muito lógica, muito útil, necessária, né? Transformar várias áreas da vida, ou todas as áreas da vida, através da palavra, da intimidade com Deus, naquele momento. E eu resolvi me dedicar a isso e fiz, né, todo esse processo do curso até o final. E o que eu posso dizer é que realmente eu vivi essas transformações, né, em várias áreas da vida, não só na intimidade com Deus, na E o vida pessoal que está aí espiritual, no mas YouTube, também em outras áreas. pessoal que Eu me está no lembro que Instagram, vai para o meu canal no eu YouTube. sempre tive dificuldade com Eu vou leitura, conseguir fazer né? aqui nos dois. E de repente parece que com algumas aulas virou uma chave e eu acordava com vontade de ler, eu acordava com vontade de estudar, né? Eu passava o dia com outra energia. Foi uma outra coisa que eu percebi muito importante nesse processo de transformação, porque durante o dia eu tinha, né, com tudo que eu estava passando, quedas de energia e tal, não tinha, né, aquela continuidade na energia diária e durante o dia, e aí de repente eu vi acontecendo o contrário, né? Eu passava o dia com uma energia alta, querendo e buscando mais atividades, mais conhecimento, mais coisas a serem mexidas, e era um momento muito especial porque eu precisava tomar grandes decisões e decisões importantes. Então eu posso dar esse depoimento, né, que com certeza vai acontecer com as pessoas que fizerem, se dedicando ao processo, né? Essa ministração vai entrando, esse conhecimento vai entrando de uma forma suave, ao ponto de gerar, então, um impulsionamento que floresce, né? Quase que do nada vai florescendo, as coisas vão acontecendo. Então, eu aconselho a todos que estão ouvindo vendo esse vídeo, que creiam, passem a
realmente acreditar que é possível transformar várias áreas da vida, todas as áreas da vida, através da intimidade, da palavra, e isso aconteceu comigo, ok? Um abraço. Então, gente, esse é o Fábio. Agora, quem sou eu? Né? Vou contar um pouquinho da minha história para que você possa entender como que aconteceu essa transformação, o que que tem de especial. Talvez não tenha tantas coisas de especiais na minha história, assim como na tua, mas eu sou uma maranhense da cidade de Pedreiras e eu nasci às margens do rio Miarim, né? Uma infância de muita falta, um bairro muito, muito pobre. A minha casa e a casa da maioria das pessoas da minha rua eram casas de barro, feito com madeirinha de coco, com barro, sem. E todos os anos, porque as casas eram de barro, o rio enchia e nós tínhamos que ser removidos dessas casas e levados para armazéns que eram providenciados pela prefeitura da cidade. Só que para mim, na minha visão de menina, de criança, era uma diversão. E tu quer saber? Eu ficava esperando todo ano, quando o rio ia encher e nós iríamos mudar daquela casa para os armazéns. E aí, no armazém, as nossas casas, as casas das famílias que ficavam nos armazéns eram divididos por panos. Aí, imagina, eu imaginava que eu estava brincando de casinha. E o que era melhor? Nós pegávamos a canoa e nós andávamos de canoa pela nossa rua, então nós passávamos em cima do teto das nossas casas. Então, ao mesmo tempo que foi uma infância de muita pobreza, de muita falta, e pobreza mesmo, né? A falta de acesso, não tinha acesso à educação, saneamento básico, energia elétrica, mas eu sempre via de uma forma. Eu não tenho memórias ruins desse tempo, só que eu não sabia que essa infância com falta, de escassez, iria gerar em mim crenças que eu vou já falar com vocês daqui a pouco. E teve um evento na minha infância, aos 7 anos, que foi um evento que marcou até alguns resultados na minha fase adulta. E aos 7 anos de idade eu conheci o meu pai biológico, né? E aquilo que poderia ser o encontro, aquilo que poderia gerar em mim memórias marcantes, na verdade geraram memórias de muito abandono. Por quê? Porque a minha avó pegou o meu pai biológico, a minha mãe não estava, e deixou ele para dormir na nossa casa, onde só estava eu, com 7 anos de idade, e a minha outra irmã, com 5 anos de idade. Então, eu acordei à noite com aquele homem em cima de mim, fungando no meu ouvido, e a cena que eu lembro, né? Então, foi um abuso sexual aos 7 anos de idade. E o meu pai chegou com uma sandália para mim e uma sandália para minha irmã. Não é à toa que eu lembro o tom da sandália. A sandália da minha irmã, ela era bege com caramelo e a minha era um tom bege com verde. E eu lembro só de eu falando para minha avó, eu não quero essa sandália dele. A senhora sabe o que ele fez ontem? Eu entendo que o falar, o abrir a boca naquele dia, me livrou de um estrago muito grande nas minhas emoções. Me livrou. Por quê? Porque o natural é a criança guardar. O natural é a criança se sentir culpada. Só que eu falei no dia seguinte. Só que o que que aconteceu? Isso gerou crenças de abandono muito grande na minha vida. Isso gerou crenças no meu relacionamento com o sexo oposto. Eu trabalho desde a minha infância, né? Esse é um outro ponto. Eu costumava fazer faxina
né? Eu sempre quis trabalhar, sempre quis ajudar a minha família. E eu me lembro de 10, 11 anos ir fazer faxina na casa das pessoas. Eu lembro de, com 10 anos, eu vendia as coisas numa banquinha para minha avó. Vendia café, vendia cuscuz, vendia as coisas para ela. Então, aos 15 anos eu casei, aos 16 anos eu separei, e eu tinha o sonho de viajar o mundo, né? E eu comecei a desfilar na minha cidade, fazer comerciais, e também fui para o Brasil, Belém, e eu tive também a minha primeira experiência com Jesus aos 15 anos de idade. Mas eu lembro, eu estava com 23 anos, estava em Salvador, no Otton Palace. Eu tinha ido participar de um concurso de Miss Brasil Norte e Nordeste, pelo estado do Acre. E eu estava lá realizando um sonho e o vazio bateu aqui dentro. Eu falei: o que que eu estou fazendo aqui? Eu quero mesmo isso aqui para a minha vida. Onde é que isso vai me levar? E olha, eu não tinha zero conhecimento da palavra, não lia livros. Falei, não, Deus tem um plano na minha vida. Ai, tu falou isso para você? Aliás, foi essa crença que foi colocada no meu coração quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, aos 15 anos, que me fez entender isso. E aí eu falei, não, Deus tem um plano na minha vida e eu não quero isso aqui, eu vou voltar para Deus. E aí eu estava com 23 anos e foi aí quando eu tomei a decisão de me comprometer com o Senhor. Na verdade, foi Ele que me pegou. É como se Ele arrancou do meu coração aquilo que realmente era peso para eu dar continuidade no nosso relacionamento. E aos 24 anos eu fiquei sabendo de uma organização onde você trabalhava para Deus e você viajava o mundo, né? Foi onde eu comecei o meu relacionamento com Deus. E quando você é criança na fé, quando você conhece Jesus, você é uma criança. E tudo que falam para você, você acredita. Então, dependendo do conteúdo que vão te passar, vai gerar as tuas crenças. E no início da minha fé, eu acreditava que Deus me amava porque eu tinha um bom comportamento. Eu acreditava que eu era cristã e que Deus me amava porque eu não tinha mais uma vida sexual ativa. Eu acreditava que a mudança era que agora eu não ia mais para festa, né? Beber não, porque eu nunca bebi, nunca fumei. Eu acreditava que era isso. Eu digo que foi o próprio Deus. Ele foi o meu coach. Quem me discipulou foi o Senhor. E hoje, a menina que ensinou a mãe a ler e escrever, foi a primeira da família a estudar. Essa menina tem uma carreira internacional, fala inglês fluente, fala árabe, se vira no árabe. E tudo isso por conta dele, por conta da palavra dele, escrito, o verbo escrito que penetrou no meu coração. Penetrou no meu coração. Eu sempre penso que nós sempre vamos ter decisão, escolhas. E eu quero falar com você sobre dois caminhos. E eu estou falando para cristão. É você que está me ouvindo. Você que é cristão e que tem dores emocionais, que tem áreas na tua vida que não são transformadas. E você lê a Bíblia todos os dias. Talvez você leia a Bíblia uma vez por ano. E por que que não tem transformação? Talvez. Talvez não. Eu tenho quase certeza que você está lendo, mas você está tendo um olhar errado, ou no mínimo, um olhar que não está em congruência com aquilo que a própria palavra diz para você. Então, eu quero falar para você sobre dois caminhos.
dois caminhos. Quais são esses caminhos, né? Quais são esses caminhos? Dois caminhos e dois filhos e um único pai. Quais são esses caminhos? O primeiro caminho é o caminho que é trilhado pelo homem, que entendeu que ele é filho e que ele é amado e que toda transformação na vida dele, toda redenção na vida dele é resultado do favor de Deus. E qual é o segundo caminho? Qual o segundo caminho? O segundo caminho é esse caminho que é percorrido por todo homem, que ele acredita que ele é filho, cognitivamente, religiosamente, porque ele acredita que ele tem que ser muito bom, ele tem que fazer por merecer. Se ele não rezar na cartilha de Deus, se ele não fizer tudo certo, ele vai ser castigado por Deus. Então nós temos dois caminhos. O mesmo Pai, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem são essas pessoas? São dois perfis. São dois perfis de cristãos hoje. Dois perfis de cristãos. Aqueles que entenderam que são amados por Deus. Que é por causa do favor de Deus. Que não tem nenhum mérito. Não é pela quantidade de acertos. Não é pela quantidade de erros. É pelo favor dele. É porque você se sente amado por ele. É favor. E o segundo, que é esse ser, que quando acontece qualquer coisa na vida dele, ele vai e fala para Deus, o que que eu fiz de errado? Eu não sei se você já fez isso, porque o Deus que foi revelado através de Cristo, ele não está procurando você a perfeição. Ele está procurando em você a obediência. Aí tu falou que tu ia falar para a gente ferramentas, e eu estou te dando. Como você vai olhar para as escrituras, como você vai absorver elas, como tu vai olhar e deixar que ela fale contigo, é que vai determinar a transformação que você vai ter. Sabe por quê? Se você, e aqui vou logo, eu ia falar mais na frente, mas eu quero usar, eu poderia citar vários exemplos, mas eu não quero ser abstrata demais, eu quero fechar nesse pilar dos dois caminhos, porque eu quero que você se identifique em qual dos perfis você se vê hoje. O perfil de filho que se sente amado e que sabe que é no favor dele, ou do filho que tem que fazer por merecer. Do caminho da liberdade em Cristo ou do caminho do legalismo, da religiosidade da lei. E para ilustrar aqui, eu amo ver o que eu estou falando para vocês e foi o que me transformou, me tirou do legalismo, me tirou desse caminho. Me tirou desse caminho. Sabe por quê? Porque esse caminho, se você olhar o caminho do homem, esse caminho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês na apresentação. Esse caminho que está de verde aí, nesse caminho você vai viver estradas, gratidão, contentamento, autorresponsabilidade, liberdade, o entendimento do favor de Deus, o amor pela palavra, compaixão pelo outro, amor pelo outro. São muitas estradas, mas é o caminho. Quem é o caminho? É Cristo. É Cristo. No caminho onde o homem, ele até sabe cognitivamente que ele é amado, mas ele não sabe na alma dele o que significa isso. E aí ele vai ter problema, porque vai ter muitas estradas se apresentando nesse caminho, né? Por exemplo, a estrada da culpa. A culpa. A culpa é o câncer da humanidade. E a palavra tem ferramentas para livrar você da culpa.
E sabe por que que você ainda está se culpando? Você está lendo da forma errada. Você está se relacionando com a palavra de forma religiosa, talvez de forma legalista, e você nem sabe disso. Nem sabe por quê. Talvez você se culpe até por não ler a palavra. E aí, nesse caminho, onde você acha que você tem que fazer por merecer, tem culpa, tem mágoas, ressentimentos, julga, julga, julga demais. Você quer ver como julga? Como que você avalia o outro a partir de você mesmo? A partir de você mesmo. E você analisa o outro e você se torna Deus. Sabe por que que julgar o outro é pecado? Porque eu não conheço a raiz, o outro na sua essência. Só Deus conhece. E quando eu julgo, eu estou brincando de ser Deus. Mas esse caminho e uma leitura das Escrituras com essa perspectiva, você não vai descobrir aquilo que está lá registrado e que te liberta. Te liberta como me libertou da culpa, me libertou do julgar o outro. Ai, mas quando o outro está errado, não é problema meu, é problema de Deus. Eu tenho estudado sobre PNL, programação neurolinguística, e quanto mais eu estudo inteligência emocional, quanto mais eu estudo, mais fascinada eu fico. Porque está tudo nas escrituras. Só que quando o homem pega isso e ele pega isso sozinho, aí ele joga a palavra de lado, porque a palavra ela já é vista de forma preconceituosa, porque é religião, é isso, não, o livro, a Bíblia, esses 66 livros são livros de pessoas extremamente inteligentes. O que transformou, o que me fez ver nas escrituras essas ferramentas que quando eu estudo hoje, eu falo, gente, isso aqui não é ferramenta de programação neurolinguística nunca. Isso aqui é estratégia, ferramenta que Deus usou com Abraão. Isso aqui é ferramenta que Paulo falou. Mas por quê? Eu me deixei ser atravessada pelo verbo escrito. Ai, não é arrogância tu falar isso? Não, não, de jeito nenhum. Essa é uma outra mentira. Quando você é afetado na sua identidade, você não consegue nem potencializar aquilo que Deus te fez e que Ele te fez e te deu de presente. Eu fui atravessada pelas Escrituras. Sabe por quê que eu sei? Eu nem estaria aqui falando com você e dando essa live, transbordando na tua vida essa masterclass, se não fosse pela palavra. Eu não teria como me arrepender dos maus caminhos todos os dias. Eu não teria como olhar e ver que tinham estradas querendo penetrar no meu caminho e que o final dessa estrada era a morte. Eu não conseguiria identificar essa estrada se não fosse a palavra, o verbo escrito. Eu não estaria aqui. Mas e por quê? E tem culpa? Não. Sabe por quê? A culpa te mantém prisioneiro. Porque toda vez tu sabe do amor de Deus, tu até lê a Bíblia todos os anos, tu conhece, tu lê, tu recita, mas não passa do teu cognitivo. Não passa. Não transforma. Você tem ansiedade, crise de ansiedade, crise de depressão. Você fala mal da vida dos outros. Você fala mal de você mesmo. Você não consegue ver o teu valor. Você não consegue. Você reclama de tudo. Você reclama de tudo e quando tem oportunidade, você conversa sobre a vida dos outros, ainda com aquela coisa máscara legal. Nossa, não, isso é cuidado. Gente, só a palavra para desmascarar, assim, na lata, gente. Na lata, desmascara na lata. Sabe a pedrinha de areia ali? Sabe, Davi cortou sua orla do manto de Saul
e sentiu pesar no coração dele. É isso que o relacionamento com o verbo escrito vai te fazer sentir, porque você vai conquistar e você vai ter um relacionamento profundo com o verbo vivo. Eu já fui filha pródiga e eu posso, durante um dia, ter atitudes do filho pródigo, mas o filho pródigo, ele sabia que ele era amado, ele se arrepende, ele volta para casa. E o filho que ficou estava em casa, fica revoltado, cheio de alto, de ego, como que eu estou aqui? Você nunca fez um banquete para mim? Como que você está aí? Eu lembro, quando eu me converti, eu ouvi as pessoas da minha denominação falando, engraçado, vai para o mundo, faz o que quer da vida, agora vai vir aqui dar uma de querer ser crente. Eu estou falando de homens e mulheres lindos, gente. Pessoas que amam a Deus, mas não sabem que são amados por eles. Não sabem que Deus ama. E um dos grandes segredos de transformação é você saber que você é amado. Em que isso transforma a tua vida? Tudo. Isso transforma tudo. Isso transforma absolutamente tudo na tua vida. Viu? E quando você pensa e vem o filho pródigo volta para casa, o outro está lá, o que o pai quer, gente? O pai quer os dois. E qual é a diferença entre os dois? A forma como eles veem o pai. A forma como eles se sentem amados pelo pai. E aqui hoje, o que vai? Como que a palavra pode transformar todas as áreas da tua vida? Primeiro ponto, você precisa parar de olhar para ela como um amuleto religioso. Você precisa parar de ver a Bíblia como um livro sagrado. Ele é um livro espiritual, ele é vivo e eficaz. E você precisa se relacionar com ele. Querer ouvir o que o Senhor tem para você através da palavra. Ai, mas eu não sei como fazer isso. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Mas eu aprendi. Eu fui buscar quem sabia. Eu fui atrás. Eu pedi para o Espírito Santo. Eu olhava quem falava e tinha vida e eu dizia, eu quero isso daí. Eu não sei porquê, mas eu sabia. Quando a pessoa abria a boca para falar da palavra, eu sabia se aquilo vinha da alma dela. Por quê? Porque eu sabia. Então, eu não sabia, gente, mas você pode aprender. Então, esse é o segundo ponto, você precisa aprender de forma correta. Ai, qual é a forma correta? Eu sei como você pode fazer isso. Talvez você olhe para as escrituras e tu vai lá nas escrituras e tu lê a história de Jacó, por exemplo. Tu olha a história de Jacó e o teu cérebro, ele vai clicar todas as coisas negativas que Jacó teve na vida dele. E por mais que tu reconheça o que vai sobressair para você, é aquela luta de Jacó, quando ele luta para que Deus trocasse o nome dele. Você não vai pensar, peraí, gente, se ele pediu para o nome dele ser trocado, quem era esse cara? Cheio de defeitos, cheio de falhas. E quando você vai para as escrituras, querendo um amuleto, querendo algo para te saciar, porque você não está conseguindo se sentir perfeito, como é que você vai ser transformado? Aceita que você é imperfeito. Ai, como? Aceita. Aceita. Aceita, porque só assim que você vai ser transformado. Você vai depender de Deus para isso. Agora, se você está no caminho do perdão, que foi o caminho que Davi trilhou, eu não engolia, porque que Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
não entendia. Hoje eu sei que Davi trilhou esse caminho, o caminho dos apaixonados, o caminho dos que se sentem amados, o caminho dos que se sentam na mesa, escrevem poemas para Deus, dançam na frente de Deus, comem dos pães da preposição, quebra todas as regras, quebra as regras e muito mais, peca. Ai, tu está dizendo que eu tenho que pecar? Não. Mas a Bíblia diz, se eu pecar, eu tenho um advogado. Viu a diferença de quem caminha, que trilha aquele caminho? Davi, eu não engolia. E qual foi a ferramenta de Davi e que transformou a minha vida? Primeiro, está lá em Atos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí eu, lendo este livro, vendo a história de Davi, cara, a gente só lembra do pastor de ovelha vencendo Golias. A gente só lembra de Davi. Estuda profundamente 1º e 2 Samuel. Eu amo esses 2 livros. E tu vai ver o que se tornou o pastor de ovelha. Um péssimo pai, adúltero, assassino, mas segundo o coração de Deus. O que fez Davi diferente? Ele se sentia amado por Deus. Ele traçou aquele caminho dos apaixonados, dos homens que entendem que toda a boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Não vos enganeis. Toda a boa dádiva vem dele. E ele escreveu salmos, salmos do pecado dele até. Você é capaz de fazer um salmo? Você é capaz de expor para o mundo as tuas fraquezas? Como é que eu quero que a palavra transforme a minha vida se eu não consigo expor minhas fraquezas? A palavra está aí. Mas por que você está falando isso para a gente, Rai? Por isso, porque se você for para as Escrituras com esse olhar, buscando perfeição, não vai ser transformado. Você vai se sentir mais culpado. E tu vai continuar, ó. Eu posso ser um bom crente. Eu vou no culto todo domingo. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia e tudo. Mas não consigo ver o meu irmão prosperar, que eu fico com inveja. Eu não consigo ver o meu irmão fazer uma coisa de errado, que eu já vou lá julgar, matar, terminar de assassinar. Gente, qual é o caminho? Vai para as Escrituras. Entenda que você é um ser humano cheio de iniquidades. A programação neurolinguística chama de bloqueios. Chama de bloqueios. Mas o que são bloqueios? Se não iniquidades dessa natureza caída, desse ego, desse orgulho. Sabe uma das coisas que te impede que a palavra pode transformar a tua vida? O orgulho. Transformou meu coração. Ferramenta. E que tem que ser feito todos os dias. Ai, como é que tu aprendeu? Foi. Todos os dias. Todos os dias entender. Todos os dias. Então você tem 2 caminhos. Você sempre vai poder olhar para as Escrituras e procurar a perfeição nos homens e nas histórias que estão lá. Isso vai te levar para um Deus grego. Isso vai te apresentar um Deus animista. Um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha que lindo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus pessoal. E se você, a partir de hoje, for para as Escrituras, à procura do teu Deus, à procura do teu Deus, não vai mais à procura do Deus da Rai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do pastor fulano de tal. E se você for para as Escrituras, se você escolher para aquele caminho, for para as Escrituras em busca do teu Deus, você é único,
Você é único. Como que eu aprendi que eu sou única? Nas Escrituras. E isso transformou a minha identidade. Crenças que estavam lá. Por quê? Todas as vezes eu era tentada a ir para aquele caminho do legalismo. Aquele caminho do legalismo. Caminho de achar que eu era boa demais. Caminho de achar, de me culpar quando eu errava, já que eu sou tão boa. Se eu errar, pronto. Eu costumo dizer que nós temos hoje milhares de pessoas desigrejadas. Só que tem dois caminhos. Ou você vai olhar para ela te aprovar ali na tua perfeição que não é, ou você vai escolher o caminho dos apaixonados, dos que são amados, dos que se permitem errar, dos que se cair levantam, dos que não largam o Senhor por nada, absolutamente nada. Esse é o caminho. E está lá nas Escrituras. Está lá. Mas, Rai, pelo amor de Deus, como é que eu posso fazer isso? Você pode. Você pode. Sozinho é difícil. É desafiador, mas é possível. Eu não sei. Eu quero te perguntar aqui. Qual desses dois perfis você se vê? Quando você vai para as Escrituras, como que você se vê? E aqui eu quero deixar muito claro que o caminho dos apaixonados, o caminho dos que entendem que é o favor de Deus, não é o caminho da libertinagem, tá, gente? Não é. Não confunda liberdade com libertinagem. E aí é mais algo poderoso das Escrituras. Quem conhece as Escrituras dessa forma vai saber que nem é sobre ser legalista e nem é sobre ser libertino. É sobre ser um ser humano que é muito amado e que depende do favor de Deus. Como o filho pródigo, como Davi, como esses que tomaram, que pegaram essas ferramentas, que aplicaram. Só que talvez, como eu, você como eu no passado, usa a palavra achando e dando toda a responsabilidade para ela, sem você no dia a dia fazer o que tem que ser feito. Está escrito lá: o orgulho precede a queda. Eu vou precisar saber o que é orgulho, concorda? Eu vou precisar entender o que é orgulho, porque o meu orgulho, ele pode estar disfarçado de humildade. Ele pode estar disfarçado de bondade, ele pode estar disfarçado de santidade. E a palavra, se você trilhar esse caminho, você vai descobrir que você pode, assim, ó, ter tua vida transformada. Você não precisa passar por um processo de 30 anos. Sabe, Deus, ele quer acelerar o tempo da vida de muitas pessoas. Seria impossível eu trazer para você mais ferramenta, mais conteúdo numa masterclass. Eu estou te dando 2 pontos chaves e que foram chave para o começo de tudo. Eu tive, há alguns anos atrás, quase 30, a escolher qual caminho que eu ia seguir. Qual caminho que eu ia seguir? Eu precisei escolher. Sabe por quê? Esse caminho, o caminho dos que acham que eles podem, na força do braço dele, é um caminho que a glória é minha, é minha. Eu sou forte, eu consigo. O outro caminho, a glória é dele. E eu tive que fazer uma decisão. Eu precisei fazer uma decisão. Eu lembro, e não foi uma decisão simples. Foi com muito choro, foi com muita dor, dor na alma. E quem caminha comigo sabe, minha amiga, meus amigos, muita dor na alma, porque morrer não é fácil, mas é simples. Morrer, morrer para o teu ego, para que você se mantenha, e ao invés de você escolher esse caminho que te vai te dar veredas da culpa, né, do julgar, você ir pelo outro caminho, esse caminho onde estão lá os que são amados. Não basta você saber,
que Deus te ama, você precisa sentir na tua alma. E a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual o caminho? Se você analisa hoje o perfil do filho pródigo, pensando no filho pródigo com essa liberdade que eu estou te falando aqui, e no filho que ficou, qual dos filhos você é? Onde você se encaixa? Ah, não, Raí, que eu não estou saindo para bagunça, eu não estou saindo para essas coisas, eu não estou. Mas talvez você está matando o outro dentro de você. Você está matando a você mesmo quando você não sabe quem você é. Você está matando a você mesmo quando você se preocupa com o que o outro pensa de você. Quando você faz ou deixa de fazer, não porque você ama a Deus, mas porque você ama você mesmo. E por isso você tem medo do que as pessoas vão dizer de você se elas descobrirem que você fez alguma coisa. Olha a diferença. Olha a diferença de você viver por princípio e não fazer coisas que você sabe que não vão te levar a nenhum lugar, porque você ama a Deus. E você não fazer porque você ama tanto, tanto, tanto a tua reputação. O que vai acontecer se as pessoas descobrirem? Mas eu te falo uma coisa, mais dia menos dias você vai fazer. Entende? Então, como que eu me livro disso? Na palavra. Na palavra. E aí eu amo Davi. Só que se eu for ficar aqui, eu vou ficar horas. A gente pode ficar aí horas. Porque foram milhares de horas estudando. Não para teologia. Todo estudo foi para relacionamento que me ensinou teologia. Me ensinou, mas não teologia sistemática, a teologia de entender quem é o meu Deus e que me faz ir para a minha biblioteca favorita em busca do meu Deus. Porque eu aprendi que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, ele também era o Deus da Rai. E a partir daquele momento, eu comecei a falar: você é o meu Deus. E eu quero ter a minha experiência com você. Isso é possível. E quer que eu te diga? Você não consegue isso no coletivo assim. Você vive no coletivo, você é atravessado pelo coletivo, mas isso vem para você no lugar secreto do teu relacionamento com as escrituras. Seria impossível eu passar todas as ferramentas, todos os exercícios, todos os confrontos que eu já tive para falar para você. E foi por isso que eu criei um curso, né? Eu criei um curso para você, para passar para você. 25 anos diretamente de estudo da palavra, 30 anos em contato com a palavra, eu criei o método OPS, que é um método que é para gerar essa transformação. Imagina você descobrir através da palavra, como você nunca viu antes, ferramentas para transformar, para trazer, para colocar o remédio lá na dor. Ele é um curso de 3 módulos, 90 dias, são 12 semanas, 12 livros que nós vamos estudar, 12 livros que não são das Escrituras, 12 livros da Bíblia, são 12 mentorias em grupo, nós vamos nos encontrar uma vez por semana. Eu vou pegar na tua mão 3 meditações semanais. Nós vamos ter 3 devocionais intencionais com tarefas para você fazer durante 90 dias. Isso vai trazer para você todas as ferramentas que vai te ajudar a continuar no processo. O que mais? Como que vai ser o primeiro módulo? Eu vou pegar na tua mão e nós vamos entender que você foi criado por generosidade de Deus. O que que isso muda? Isso muda tudo. Quando você entende que o teu Deus, ele não é o Deus grego. Quando você entende que o teu Deus não é o Deus animista, muda tudo. Então, nós vamos, durante 30 dias, aprender sobre como nós fomos criados por generosidade. A gente vai na primeira semana estudar sobre a obra do sexto dia.
Nós vamos ver o que que afirma a tua identidade. Hoje, as pessoas falam muito de identidade. Só que Deus falou comigo há 16 anos atrás, quando ainda não se falava de identidade. Ele me falou na palavra. E eu vou compartilhar isso com você. E você vai descobrir o que que afirma a tua identidade. E você também vai descobrir como tu vai viver a tua real identidade. E aí você vai entender que ser e viver como redimidos não é sobre perfeição. E aí é a nossa quarta semana. E aí nós vamos ter o módulo 2. Vamos entrar no segundo mês e a gente vai aprender algo lindo, né? E nós vamos entender que nós fomos criados para governar. Nós fomos criados para exercer mordomia. E nós vamos ver isso na prática, porque isso muda tudo. Isso muda o teu posicionamento, muda como tu vai dormir, como tu vai acordar, o trabalho que você tem, a família que você tem, os amigos que você tem, os lugares que você conhece. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Nós vamos aprender na sexta semana o que é missão de vida, o que é propósito, mas nós vamos aprender isso nas Escrituras. Eu não estou aqui para te dizer sobre propósito de uma forma fora, é na palavra. É na palavra. Não é um estudo, é uma mentoria. Porque quando você entende a tua missão e o teu propósito de vida, você transforma qualquer área da tua vida. E aí nós vamos na sétima semana, a gente vai entender e nós vamos trabalhar a nossa crença de capacidade, exercer essa mordomia, porque você não sabe do que você é capaz de fazer. Existe algo que te impede, a verdade não entrou aí em você e você tem medo das coisas. O tudo posto naquele que me fortalece virou chavão, virou um texto lá que tu repete como pensamento positivo. Só que ali é palavra poderosa e eu vou te ajudar a fazer isso como papai, como ele me ajudou e tem ajudado na minha imersão de décadas nas escrituras. E aí a gente também vai trabalhar para conhecer já na oitava semana o coração de Deus para a tua existência, né? Como que é o teu ser, fazer e o ter. Você vai aprender, nós vamos aprender juntos. Sabe por quê? Porque muitas vezes no dia a dia nós tomamos aquele caminho, lá, o caminho dos que acreditam que tem que fazer por merecer, porque essa crença está aqui, nós precisamos fazer, 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 fazer. E nós somos chamados para ser, fazer e ter. E aí nós vamos passar para a nona semana, a gente vai passar para o terceiro módulo, que é criados para transbordar e desfrutar. Uau, cara, eu amo. Então a gente vai aprender o que é transbordar e desfrutar à luz da palavra. A gente vai aprender o que é propósito e como o propósito ele vai ressignificar o teu pilar profissional. Como entender isso à luz das escrituras, à luz do que Deus criou, como ele desenhou o original design, o desenho original de Deus para você, para que você não fique aí se matando emocionalmente, querendo trabalhar para Deus e não consegue porque você está numa dicotomia. E eu vou te ajudar a sair daí. Eu já estive aí também e eu saí. E aí a gente vai para a nossa 11ª semana, que é o reino entre nós. Muitas vezes nós ficamos esperando esse reino chegar, né? Só que o reino já chegou. O reino chegou. O reino já está entre nós. E se eu quero todas as áreas da minha vida transformadas através da palavra, isso aqui vai ser verdade. O reino é parte. O reino já está aqui. Ele vai ser consumado, mas ele já está. E é tudo sobre você e o rei. E aí a gente vai para a 12ª, né? Nossa última semana, que é sobre essa
esse desfrute em obediência. E a gente vai desfrutar, é sim, um resultado da nossa obediência. E quando nós desfrutamos em obediência, nós vivemos essa vida plena que nós fomos chamados para viver aqui, ali e onde Ele quiser e até que Ele venha. Então serão 90 dias onde eu vou pegar na tua mão para a gente pensar sobre isso. E, além disso, de todo esse conteúdo que nós vamos estar juntos, eu ainda preparei um bônus, não só um, 3 bônus para você. Você que está aqui e não me conhece, eu sou escritora. E você vai ter de bônus o meu primeiro livro, o livro digital, O Ressignificar é Eterno, onde eu trabalho todo esse processo. Então, você vai ter esse livro de presente, de bônus. Você vai também ter de bônus o meu segundo livro. Ele está sendo lançado agora para venda, mas ele já foi lançado, que é a história de um chamado. Então, você vai receber de bônus os meus 2 livros e você também vai receber de bônus o CIS Assessment. Eu sou analista de perfil comportamental e o CIS Assessment é a análise de perfil comportamental mais completa que existe. E tudo isso você vai ganhar de bônus. Um bônus você já vai ter de R$ 339,80. E quanto isso vale? Eu quero que a gente pense agora. Qual o investimento? Para mim, foi um investimento de décadas, gente. Décadas. São mais de 60 leituras completas da palavra. E o investimento nos últimos anos foram mais de R$ 170 mil investidos em formação de programação neurolinguística, inteligência emocional. Eu estou coach e um processo meu de coach individual custa R$ 15 mil. Hoje, se eu for dar palestras, custa R$ 3 mil. Então, todo investimento vale a pena. E qual é o investimento que você vai fazer para ter tudo isso aqui que eu falei para você? Apenas 12 de R$ 99,70. É isso mesmo. 12 de R$ 99,70 para você aprender ferramentas bíblicas das Escrituras para ajudar você a transformar a tua vida. Ou à vista, R$ 997. Só que não para por aqui. Eu ainda tenho mais para você. Você que está aqui, que veio, que está aqui na Masterclass, você fazendo a tua inscrição, você tem 50% de desconto. Você vai ter o valor dos fundadores e você vai pagar 12 de R$ 49,70 ou à vista R$ 497. É quase o bônus que você vai receber por fazer o investimento nesse curso. E ainda você tem garantia, você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Se você comprar o curso, eu não tive tempo, eu não estou gostando, eu não estou, você tem o teu dinheiro devolvido. Isso aqui não é sobre dinheiro, isso aqui é sobre transformação. E você ainda vai ter também a garantia condicional. Vamos supor que você compra e aí você faz os 90 dias. E você fala, não tive transformação, não tive nenhuma transformação. Eu vou ter uma reunião com você para checar se você aplicou, se você teve tempo para fazer tudo que a mentoria vai pedir. Se eu perceber que não fez, a gente vai ter mais 90 dias onde eu vou te dar a oportunidade de você fazer como é que fala? Quando você é reprovado lá na escola. Eu vou ajudar você dentro disso. E se ainda assim, depois desses 90 dias, os outros, ficar comprovado que você fez as tarefas, leu os livros, fez tudo e não teve transformação, eu devolvo o teu dinheiro, gente.
Sabe por que tudo isso daqui? É porque é transformador. Mas você tem toda a garantia, você não vai perder nada, você só vai ganhar, certo, gente? O que que você decide agora? Qual é a tua decisão? Agora você pode ignorar e falar para você, isso é só mais um curso da Bíblia, é só mais essas coisas online aí. Ou você pode falar assim, não, eu posso fazer sozinha. Se a Rai fez sozinha, eu não fiz sozinho, tá, gente? Eu posso pegar minha Bíblia, ler sozinha, tá tudo bem. Segue e vai fazer sozinha. Ou você pode dizer, não, eu vou participar dessa jornada. Eu vou me permitir ter todas as áreas da minha vida sendo transformada através da palavra. É só você clicar no link e você fazer a sua inscrição, levar todos aqueles bônus. Hoje você tem 50% de desconto e a gente vai, nos próximos 90 dias, passar por transformações extraordinárias. Imagina, nós vamos entrar, e já entramos no segundo semestre do ano. E eu te garanto que esse ano vai ser um divisor de águas na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela gera transformação. Então, vai lá, toma a tua decisão agora, entra nesse link aí e faz a tua inscrição e vamos juntos. Eu vou pegar na tua mão. Viu, gente? Foi muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Foi muito bom. Está sendo assim lindo, maravilhoso poder transbordar todo esse conhecimento que está aqui nas escrituras, todas as ferramentas, todas as tarefas, tudo que papai fez comigo e pessoas que eu amo, transbordar com você.